Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Universo Umbanda. Eu espero que vocês estejam gostando de todas as nossas postagens, dos nossos temas de estudo, das músicas. E hoje eu estarei trazendo mais um tema que foi escolhido por vocês. Através do nosso Instagram, tutpc_umbanda, nos stories são colocadas as sugestões para que vocês escolham. Na verdade, quando não colocamos as sugestões, vocês sugerem. E essa semana foi sugerido um tema muito interessante que me chamou muito a atenção e que me fez trazer esse assunto que é tão importante para os pais dentro da Sagrada Umbanda. E a pergunta foi: como funciona o desenvolvimento mediúnico de uma criança dentro da Sagrada Umbanda? Para quem não me conhece, eu sou a sacerdotisa Mãe Manu da Oxum, do Templo de Umbanda de Sara Paixão Cigana, TutPC. Vocês podem estar acompanhando o nosso trabalho, que é de segunda a sexta nas redes sociais, mesclam entre o Facebook e o nosso Instagram, e aqui com vocês no YouTube. Esse tema, ele para mim é bem desafiador, porque eu insisto muito para que os pais levem a Umbanda para os seus filhos e tragam os seus filhos para a Umbanda. Talvez por essa razão tenha me atraído tanto essa sugestão de estudo no dia de hoje. Como que funciona o desenvolvimento mediúnico de uma criança dentro da Sagrada Umbanda, dentro de um terreiro? A primeira coisa que não pode se perder dentro desse desenvolvimento mediúnico é o entendimento do sacerdote e da sacerdotisa que se trata de uma criança e que muitas vezes algumas regras e algumas doutrinas vão ter que ter maior flexibilidade para que essa criança compreenda esse universo e não rejeite ele, como antigamente nós víamos várias crianças que depois que cresciam optavam em não seguir mais a Umbanda, em abandonar a Umbanda, porque era exigido a permanência dentro das rodas, das giras, dentro dos trabalhos, com a mesma rigidez ou com a mesma seriedade que um adulto deve ter. E outras crianças, por vezes, não eram direcionadas ao desenvolvimento mediúnico, porque alguns dos umbandistas acreditavam que a criança não deveria ser iniciada na Umbanda, deveria se esperar mais um tempo. Com toda certeza você já ouviu o relato de alguém mais antigo falando que foi feito um trabalho para afastar a mediunidade, a clarevidência dessa pessoa, e por essa razão, hoje, na vida adulta, existia tanta dificuldade na conexão desse médium com suas entidades. Nós estamos em 2021 e precisamos entender que a criança deve ser inserida dentro da Umbanda, como as crianças são inseridas em todas as outras religiões. Essa história de que é criança e quando crescer escolhe, ela é muito arbitrária ao que o Pai Maior deseja para todos nós. Se você for um bom exemplo, com toda certeza essa criança vai crescer e vai escolher seguir os seus passos, os seus caminhos. Se você já coloca a Umbanda como uma religião apenas para adultos, como uma religião que deve se pensar muito antes de seguir, você já acaba deixando sombras, fantasmas para essa criança que um dia será adulto e possivelmente não terá coragem de seguir alguma religião, que dirá a Umbanda. A verdade é que muitas das coisas que são faladas refletem negativamente, mesmo que indiretamente,
no direcionamento e na escolha dessa criança no futuro para a Sagrada Umbanda. É preciso toda uma reforma moral, intelectual dos médios de Umbanda para que entendam que os seus filhos devem pertencer, participar de uma casa de Umbanda. Mas os sacerdotes e as sacerdotisas, como devem ser os seus comportamentos com essas crianças dentro da Sagrada Umbanda? Eu vou falar como eu trato as crianças em minha casa. Porque eu não posso obrigar ninguém a tratar o outro da forma que eu trato. Mas eu posso sim dizer a vocês que é muito mais prazeroso para uma criança frequentar um terreiro onde ela pode ser criança, mas onde ela tem total entendimento e explicação do que são aqueles espíritos, aquelas incorporações. Dentro do TUT-PC, nós temos uma média de 40 crianças. Somos um grupo grande e só de médiums com crianças, hoje nós aproximadamente temos 40 crianças. De todas as faixas etárias. De 0 anos de idade, 1 aninho de idade, até os 15 anos de idade. Depois disso, começa já entrando a adolescência. Mas ainda até os 17 anos, no TUT-PC, ele será visto como uma criança. Porém, a partir dos 15 anos, dependendo do desenvolvimento mediúnico desse jovem, ele já começa a ser direcionado para alguns trabalhos dentro da casa espírita. Então, quando você tem uma criança dentro do terreiro, você deve deixar ela ser criança. Em nossa casa tem um quarto só para as crianças. Mas quando nós fazemos um trabalho espiritual, que seja um sacudimento com todos os filhos da casa, que seja uma arriada em gratidão aos guardiões, que seja um banho de pipocas, que seja um passe com preto velho, um alinhamento de chakras com a cigana, com o cigano, todas as crianças são obrigadas a participar. Eles ficam lá, no quarto deles, brincando, no momento da gira. Aqueles que vão ficando mais velhos, iniciados nas camarinhas, porque no TUT-PC nós realizamos as nossas camarinhas anuais para o fortalecimento e a troca de energia plana. Essas crianças que não vão ficando mais velhas no santo, quando existe a gira do seu orixá, nós, naquele momento que saudamos a porteira, a defumação, até chegar ao orixá daquela criança, ela é convidada a ficar dentro do congá e participar da gira. Ela só pode sair depois que ela toma a bênção ao seu pai ou à sua mãe de cabeça. Esse desenvolvimento, essa tolerância, essa flexibilidade, ela é importante porque ele precisa ter o seu espaço, o seu momento, mas entender que aquilo dali fará parte da sua vida e que precisa, desde já, de forma indireta, entender o que é uma doutrina, o que é o orixá, o que é um preto velho. E olha, dentro do TUT-PC, essas crianças acabam se comportando. Nesse quarto é uma barulhada sem fim. Mas quando eles vêm pro congá para tomar seu passe com o preto velho, eles vêm em silêncio. A gente observa que eles se olham sorrindo, mas eles vêm em silêncio. Eles sabem que não podem gritar naquele momento. Eles sabem que mesmo sendo mãe ou papai ou titia ou titio, quem está ali é o santinho. É uma energia. E aos pouquinhos, dependendo da faixa etária, você vai inserindo esses ensinamentos e conhecimentos para a criança, fazendo com que tudo isso seja uma coisa natural e que faça parte da escolha, que faça parte do entendimento dessa criança de acordo com a faixa etária dela. Agora, eu vou entrar em um tema
um pouquinho mais avante, que seriam as incorporações nessas crianças. Nós temos médiuns, crianças, temos crianças que incorporam já os seus guias. Eu tenho uma pequena da Oxum, que tem 4 anos de idade, e quando ela faz a sua obrigação, a Oxum se manifesta, a energia de Oxum se manifesta, vibra de forma indiscutível nessa pequena menina de 4 anos. Como também temos uma outra menina linda, que é de Xangô. E com 9 anos de idade, ela incorpora um Xangô que faz a gente cair em lágrimas. Como também temos um menino que ele é de Oxóssi e é um Oxóssi. Ele tem apenas 7 anos de idade e esse Oxóssi também é indiscutível. A presença da energia de Oxóssi sobre essa criança. Ok? Estamos falando já da incorporação na criança, que deve ser muito bem acompanhada pela sacerdotisa, pelo sacerdote e por todo o grupo de direção que organiza aquela casa espírita. Sejam ogãs, curimbeiros, sejam as equedes, sambas dentro da Umbanda, sejam os pais e mães pequenas, eles passam a ter também todo um preparo que é dado pela sua sacerdotisa ou sacerdote para orientar essa criança diante dessa incorporação. E é claro, ter maior zelo e maior cuidado. Afinal, estamos falando de uma criança. Orientamos essa criança com um passinho mais à frente do que aquela criança que pelo menos está ali só assistindo às nossas giras e participando das nossas firmezas. Essa criança já começa a ter um entendimento. Eu já passo para essa criança quem é esse orixá. Eu já passo para essa criança sobre os tipos de incorporação e que ela fique tranquila, porque ela não terá nenhum tipo de obrigação de consultar alguém. Agora nós estamos indo para um terceiro passo. Falamos do primeiro passo da criança dentro da Umbanda, de toda a importância de falar da ritualística da Umbanda para a criança. Falamos do segundo passo da criança que incorpora e vamos falar desse terceiro passo. Quando essa criança manifesta um espírito, manifesta um guia e ele simplesmente já quer dar consulta. O que você faz? Vamos lá. Essa criança não deixou de ser criança. A sua matéria é de criança. E nós sabemos que existem vários tipos de incorporação, inclusive a incorporação consciente. Como que você vai permitir que uma criança consulte um adulto? Tenha um momento de maior proximidade com um adulto. Um espírito de luz não irá sacrificar ou expor uma criança para esse momento. Logo, a incorporação de uma criança não é uma incorporação demorada, não é uma incorporação que a criança vai ficar ali horas com aquele guia. Eu não estou falando de orixá, estou falando de guia. Até porque dentro do candomblé, as crianças saem com o seu santo, incorporadas, e participam de toda a ritualística daquele momento de consagração. Estou falando de um preto velho, de um caboclo, de uma pombagira. Pegar a cabeça de uma criança, se manifestar e se colocar a dar consulta. Não podemos permitir que essa criança fique responsável por nenhum tipo de consulta, por nenhum tipo de aconselhamento, tampouco que ela fique a sós com um adulto. Precisamos preservar as nossas crianças e ficarmos bem atentos, porque as crianças muitas vezes podem acabar sendo vítimas de violências que nós não vamos estar, talvez, tão atentos se confiarmos cegamente que todo mundo que pisa num terreiro de Umbanda enxerga a criança como você enxerga essa criança. Então, crianças não consultam dentro da Umbanda. Não existe uma criança fumar um cigarro porque ela está com uma incorporação de pombogira. Como
que pode. O Exu quer beber. Qual é a sua idade, minha velha? Eu tenho tanto tempo. E qual é a idade da sua menina, minha velha? Ela tem 13 anos. E como que eu posso dar bebida alcoólica e cigarro para o menor? Mesmo que a mãe e o pai autorizem, se preservem, sacerdotes e sacerdotisas. Não deem cigarros, bebida alcoólica para essa criança, porque um espírito de luz não iria violar tanto o organismo de uma criança. Em troca de quê? Se esse espírito, nesse momento, não está podendo prestar a caridade e fazer a caridade. É preciso estar atento, porque esse momento ele pode ser iniciado realmente pela presença de um espírito e essa criança iniciar incorporações. Mas se em algum momento essa criança se perde dentro da sua curiosidade, dentro de todo o seu animismo e acaba querendo aproveitar a entidade para experimentar coisas que você não daria para o seu filho e a sua filha sendo menor de idade. No TUTPC, menor de 18 anos não fuma e não bebe. E eu converso sempre com as entidades que eles não irão fumar e beber. Até porque sabemos que são instrumentos de trabalho, mas que tem como ser substituído dentro da Sagrada Umbanda. Eu tenho um médium que a sua entidade não fuma os incensos. Eu já tive médium na minha casa que o seu cavalo já tinha se libertado do alcoolismo. E esse Exu bebia café. Uma bebida forte. Era o café, que era fonte de energia. Em respeito à libertação que o seu médium teve do alcoolismo, ele não usava o álcool de forma alguma. Então, não permitam que essas crianças façam esse uso de bebidas ou deem consulta. Preservem suas crianças. Agora nós vamos para o quarto passo. Aquela criança que já está deixando de ser criança. Aquela criança que o pai e a mãe frequentam o seu centro, são da mesma casa espírita, concordam e o sacerdote ou a sacerdotisa já teve consulta, aconselhamento, já colocou outras pessoas para se consultarem com essa entidade e se teve a certeza, indiscutível, que ali tinha um guia de luz. Assertivo, usando. Não esqueçam que Zélio Fernandinho tinha 17 anos quando incorporou o caboclo que anunciou a Sagrada Umbanda. Então é possível sim que um jovem já tenha todo esse processo de evolução espiritual e de preparo mediúnico para aconselhar o próximo. Mesmo assim, com tudo isso, havendo a conversa com a sacerdotisa, com o sacerdote, a liberação, o consentimento do pai e da mãe, peguem algum documento onde esse pai e essa mãe estejam liberando esse tipo de atendimento dentro da casa espírita. Esse pai e essa mãe tem que estar na casa espírita. Se esse jovem, o pai e a mãe não frequentam a casa de santo, fica um pouco complicado você colocar esse de menor para uma consulta. Agora, se a mãe está ali presente, o pai está ali presente, é muito mais confortável, seguro para o chefe, para o orientador espiritual, para o sacerdote, para a sacerdotisa, essa liberação do trabalho. Mas mesmo assim, mãe Manu, então, passou dos 15 anos, já pode beber e fumar? Não. Como eu falei, se preservem. Preservem esse jovem. Não entreguem cigarros e bebidas, porque a Sagrada Umbanda, ela tem uma linha de cuidado, de doutrinação, de cura, de orientação espiritual. E esses espíritos, nesse momento, é claro que eles vão zelar pelos bons costumes, pela moral. Eles vão querer que os seus médiuns sejam exemplos a serem seguidos. Então é preciso
que vocês entendam que a criança, ela pode incorporar, mas ela não é dona de toda a autonomia espiritual enquanto ela não se torna de maior. O sacerdote, a sacerdotisa é que tem que direcionar, orientar de forma legal, de forma limpa e de acordo com todas as leis que a nossa sociedade exige. Sabemos que estamos num país onde o de menor bebe, fuma, onde é proibido, mas é proibida a venda para menores de 18 anos. Como é que dentro de um lugar santo você vai liberar essa bebida para esse menor de 18 anos? Se a Umbanda caminha com as leis do Pai Maior e dos homens, ela não fará nada que seja de discordância. Entendem isso? É preciso entender que a criança deve ser inserida dentro da Umbanda, que a criança vai manifestar seus guias dentro da Umbanda, que a criança pode fazer esse desenvolvimento mediúnico, porém sem o compromisso, responsabilidade de fazer uma consulta para alguém. E quando se torna um jovem, se houver uma concordância de ambas as partes responsáveis por esse jovem, ela pode ser liberada para consulta na presença de um pai ou de uma mãe, mas com entendimento que algumas coisas só podem ser liberadas com a maioridade. Se preservem. Hoje em dia, muitas pessoas usam o nome de espíritos para fazerem algazarras na vida de várias outras pessoas. E agora eu não estou falando apenas das crianças, mas de muitos de verdade, que estão usando a manifestação espiritual para o convencimento de qualquer um que seja do seu interesse. Algumas pessoas têm colocado suas entidades em terra para alcançarem o crescimento financeiro, o êxito financeiro, e estão abandonando os princípios que o Pai Maior, que Oxalá ensinou e deixou para todos nós, que os nossos guias de Umbanda ensinam. Estão passando por cima dos valores, estão passando por cima dos ensinamentos, da correção. A Umbanda, ela te obriga a passar por um processo de reforma íntima. Essa história de eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, quem manda, quem falou, se quem manda é um espírito de luz, ele não vai mandar e ele não vai falar para você fazer nada que seja errado. Nada que seja arbitrário. Algumas pessoas estão incorporando a si mesmas e falando o que querem. Não permitam que as suas crianças se tornem isso. Nós precisamos mostrar como a Umbanda é agregadora, é completa, é feliz na aceitação do próximo, mas também precisamos derrubar alguns conceitos, algumas propagandas que são feitas em nome dos guias que estão passando longe de tudo isso. Vamos doutrinar as nossas crianças, vamos mostrar para as nossas crianças a verdade, para que eles não passem pelo desgosto que muitos de nós passamos ao encontrarmos muitas verdades por aí. Eu espero que esse vídeo agregue em sua vida, seja um orientador para as suas decisões na presença de seus filhos dentro dos terreiros, que eles possam ter a oportunidade de conhecer a Umbanda com o coração aberto. Um conselho para as mamães e para os papais: não falem mal dos seus pais de santo e mães de santo diante de suas crianças. Não falem mal dos seus irmãos. Não deem essas opiniões negativas para os seus filhos. Se corrijam para não fazer isso. A verdade é que o certo é que ninguém faça isso.
Mas vamos dar oportunidade deles fazerem da nossa Umbanda o que nós sonhamos ter. Uma religião aceita, respeitada e livre da intolerância e do preconceito. Não seja mais um intolerante que veste branco, que usa guia, que põe turbante. Quando você decreta que uma criança não pode, você está carregando também a intolerância com você. Levante a bandeira da Umbanda, viva a Umbanda. Entenda que ela é linda, maravilhosa, da criança até o idoso. Axé, saravá, compartilha esse vídeo, nos ajude a multiplicar a força da Sagrada Umbanda. Até a próxima, pessoal.